muito escuro. Não... A minha iluminação aqui Olá, é indireta. Eu pessoal. estou uma posição aqui, não estou conseguindo. Vou botar uma luz de frente. Olá, pessoal. Estamos online, estamos ao vivo. Boa noite a todos. Hoje a gente vai dar prosseguimento ao ciclo de conferências e lives em comemoração aos 15 anos do Instituto Pretos Novos, que aconteceu no dia 13 de maio. Eu sou Carla Marques, pesquisadora, doutora em políticas públicas do Instituto Pretos Novos. Hoje a gente vai discutir o tema o medo social em contexto em tempos de pandemia, com os professores Raida e Alberto Silva. Deixa eu fazer aqui a apresentação deles, né, na minha colinha aqui que eu fiz. Professor Raida, historiador, com especialização em paleografia, e a pesquisa dele, o professor Raida pesquisa a população muçulmana, né, a importância e a contribuição da população muçulmana na formação do povo brasileiro. Depois a gente vai ter a fala do Alberto, que é sociólogo, né, professor, mestre em gestão urbana, e pediu também para ser apresentado como botafoguense. Saudações, professor Alberto. Então, agora eu vou passar a palavra ao professor Raida. Boa noite, professor. Tudo bom? Boa noite a todos. Boa noite, professora Carla. Boa noite, professor Alberto. Boa noite a todos. Eu tentei aqui, pela falta de experiência, adequar um local dentro da minha casa para acertar, porque a minha iluminação é toda indireta. Então, hoje, nesse momento, eu não consigo. Na próxima oportunidade vai estar melhor. Eu queria, inicialmente, saudar o IPN, o Instituto Pretos Novos, por tudo aquilo que ele fez e tem feito, saudar a Mercedes, o Petrúcio, as filhas deles, a família deles, por tudo aquilo que tem se empenhado para preservar a memória e pela luta que tem sido feita, de maneira a que, sozinhos, praticamente, têm lutado de uma maneira heróica para manter esse legado, essa grande materialidade que existe nesse local, que eu entendo que seja um complexo histórico e arqueológico, que é a Gamboa, a antiga Pequena África. A oportunidade de hoje de falar a respeito disso, a questão do medo social em termos de pandemia, é uma questão que tem me angustiado no tempo presente, principalmente porque nós estamos já vivíamos algumas crises, o país vive crises já de longa data, crises históricas como a crise de valores, a crise de identidade, de um país em que as pessoas não se enxergam como povo, a grande maioria são eus que não conseguem formar um nós. E a pandemia que se abateu sobre o mundo, e em especial sobre o Brasil, sobre o Rio de Janeiro, Estado, sobre o Rio de Janeiro, cidade, ele está exigindo que as pessoas tomem um novo direcionamento na vida e que a sociedade civil, que a sociedade brasileira se organize de um outro modo e de uma outra forma do que aquela que tem sido aplicada, com que as pessoas têm vivido.
nesse mundo, nesse tempo da globalização, essa nossa sociedade de consumo, essa competição, esse conceito equivocado de que para vencer na vida, às vezes é necessário derrotar o outro. Hoje, a pandemia, pela limitação, pela mudança comportamental, por tudo aquilo que ela está exigindo de nós, ela nos faz rever conceitos, faz ver a nossa, vamos chamar assim, de gestualidade social, a forma com que nós nos relacionamos e fazer com que nós possamos discernir em relação ao medo que se apresenta, que todos nós, eu acredito, todos nós sentimos medo, e não nos deixarmos fazer reféns desse medo, utilizar esse medo da maneira positiva que ele poderá ser, para alertar-nos, para que tenhamos cautela, mas para que a gente não deixe de interagir e de fazer as coisas que são necessárias. Nós teremos que aprender a ser solidários, teremos que nos empenhar para preservar as pessoas que estão à nossa volta e começar a elaborar uma maneira, uma forma de interagir com as outras pessoas do nosso entorno para que seja possível dar o passo à frente na hora em que possa acontecer a desmobilização do isolamento social. Dos dados que nós temos hoje, me permita aqui fazer as minhas anotações aqui, consultá-las aqui para mostrar, o país hoje já passa, o Brasil hoje já passa de uma quantidade significativa de mortos que ultrapassa nós temos infectados mais de 470 mil pessoas e já temos mais de 28 mil mortos. Esses números ditos assim, números, dados estatísticos, são uma coisa fria, mas nós não podemos deixar de perceber que são pessoas, são histórias de vida, são pais, são mães, são filhos, são vizinhos, são professores, são médicos, são enfermeiros, são pessoas que trabalham em outras atividades, que perderam suas vidas, outras que estão presas a um leito. Não existe estrutura no mundo, não é só aqui no Brasil, no mundo, que possa atender, seja o sistema de saúde público ou privado, tudo aquilo que o Covid-19 exige da maneira que exige. Talvez, então, por isso, seja a época, seja o momento exato para que nós possamos planejar viver uma ação com mais solidariedade, com compreensão, com alteridade, e em buscar no outro a forma de solucionar aquilo que nos aflige e que estará afligindo, sem dúvida, aos demais. Ninguém estará livre, e ninguém está livre do alcance tanto da doença como das consequências dessa pandemia. Muito tem sido falado, muito tem sido dito em relação à questão da grande crise econômica, e eu me assusto de ouvir pessoas, até com determinada posição a nível de país, dizer que se não morrer da doença, vai morrer de fome. E estimular as pessoas a se lançarem num precipício para ver se elas sobrevivem à queda, ou seja, se expõem ao contágio. Pessoas que estão reclamando,
pessoas que querem a volta das atividades, pessoas que estão questionando o isolamento social. E eu me vejo angustiado pelo fato de perceber que algumas pessoas acreditam que afirmando mentiras, inverdades, ou negando verdades, coisas verdadeiras, vão conseguir contornar essa situação. Não vão. Ninguém consegue isso. Nenhum ser humano, nenhum de nós consegue subir uma cachoeira a nado. A cachoeira você pode descer, subir a nado ninguém consegue. Ninguém consegue subir uma cachoeira a nado. Então, nesse momento, nós temos aí dados históricos. Há 100 anos atrás, por exemplo, o Brasil passou pela gripe espanhola, que foi de 1917 a 1919. Na época, o próprio presidente da República faleceu, era o Rodrigues Alves, ele morreu pela gripe espanhola. Antes disso, mais ou menos 14 anos antes disso, o Rio de Janeiro, em especial, passava simultaneamente por 3 grandes epidemias de febre amarela, de varíola e de peste bubônica. E foi através do trabalho feito pelo Pereira Passo, o prefeito Francisco Pereira Passo, e pelo Oswaldo Cruz, que eles conseguiram, tratando da parte urbana, da construção, da reforma de ruas, da demolição dos cortiços, e o outro tratando na área da saúde, da profilaxia, da saúde pública, solucionar essa questão. Houve, inclusive, com a chegada da vacina e a lei da vacinação obrigatória, uma revolta do povo em relação à obrigatoriedade da vacina. Essa revolta ela foi famosa na época, ela mobilizou os meios de comunicação e as forças policiais para isso. E isso, hoje, num outro contexto, dentro dessa sociedade, vivendo a era da globalização, com elementos de avanço tecnológico e tudo aquilo que se dispõe hoje, nos permitirá, com boa vontade, com boa fé, buscar meios para solucionar. Apagou aqui a imagem, apagou a voz, agora acho que voltou. Em relação voltou. a tudo aquilo que precisa ser feito em relação a isso, respeitando aqueles que ali, na sede do IPN, no sítio arqueológico do cemitério dos Pretos Novos, foram colocados, foram enumados da maneira que foram, numa quantidade que é impossível, pelo menos com a ciência atual, definir quantos foram colocados ali. E eu acompanhei ontem a fala do professor Júlio César, no qual ele falava que o desrespeito, o descaso era tanto que no meio deles ainda se jogava lixo, se jogava resto de cacos, de animais, enfim, tudo aquilo que foi feito. A nossa sociedade hoje tem a crise da pandemia e os medos que ela produz, um outro medo, que talvez seja o mais absurdo, o mais dramático, que está relacionado com a grave crise política que o nosso país vem vivendo.
e eu não faço parte de partido nenhum, não estou tomando partido de A nem B, mas é muito estranho, mas é muito esquisito que no momento desse, em que nós tenhamos que lutar, cada um de per si, pela sua vida e ser responsável por guardar, através do isolamento social, a vida do seu semelhante, do seu vizinho, do seu familiar, que esse país esteja engessado, que praticamente nada esteja sendo feito para se cuidar disso, em função dessa grave crise política que tem características absurdas. Então, para não me estender mais, a minha fala, a minha ponderação é de que a sociedade civil como um todo, ela não pode esperar mais por parte do governo ou das autoridades, ou já a nível de âmbito do Estado. Nós estamos vivendo uma outra crise agora, um escândalo, pelo menos diante do anúncio da imprensa, relacionado a desvio de dinheiro em relação à montagem dos hospitais de campanha. Quer dizer, o prefeito diz que o Rio de Janeiro venceu o Covid, e ele simplificou isso, tirando dos dados a relação dos mortos. Quer dizer, nós estamos vivendo uma perfeita esquizofrenia social. E isso aí, com o resultado dessa complexidade e da ameaça da crise econômica, faz com que o papel que cada um de nós tenha que desempenhar é de conscientizar as pessoas que elas têm que se unir, têm que acabar com o desamor, têm que acabar com o preconceito. Não pode se deixar contaminar pela xenofobia, não pode se deixar contaminar pela banalização da violência. E buscar, através do entrosamento, através da solidariedade, uma solução para poder frear os danos e as consequências de tudo isso que nós estamos passando. Nessa época, eu achei que isso era pertinente e que isso seria muito oportuno, porque o IPN, o Instituto Pretos Novos, ele desempenha um papel social muito importante que, por vezes, passa despercebido, que são quando os grupos de crianças das escolas e estudantes e pessoas do meio acadêmico visitam, participam e assistem aquilo que está ali, percebem o que o ser humano é capaz de fazer consigo próprio. E por isso que eu acho que é oportuno que nós possamos tratar disso e abordar disso em termos de estimular as pessoas a buscarem uma solução. Eu acho que daquilo que eu queria falar, eu acho que eu já mencionei o suficiente. Eu aguardo o desenrolar de outras falas aí para que a gente possa tentar somar nesse sentido. E agradeço a professora Carla, agradeço ao professor Alberto, agradeço a Mercedes e a todos aí, e aqueles que porventura estejam acompanhando. Estou à disposição. Muito obrigado. Obrigada a você, o Raida, pela sua explanação excelente, né? Eu acho que trouxe para a gente um papel de humanização, né, que a gente tem nesse momento. É até contraditório falar em humanização, mas tem pessoas que não conseguem se colocar, né, no lugar do outro que está sofrendo os efeitos da pandemia de uma forma completamente diferente, especialmente de nós que somos classe média, que temos um certo colchão de amortecimento, né? Hoje eu lendo uma matéria da revista Piauí, muito interessante a análise que se fazia sobre o papel dos cientistas sociais, aí sociólogos, antropólogos, historiadores também, enfim, nesse enfrentamento à pandemia, né?
o papel que a gente tem de trabalhar com um diagnóstico mais preciso, também um diagnóstico social, né? Apontar caminhos para fazer a desmobilização, como você falou. Eu acho, então, que essa mesa, que esse debate hoje se dá nesse sentido, né? De trazer um pouco para a nossa discussão, muito, aliás, né? Como o IPM, que tem nos seus quadros de pesquisadores e também colaboradores, muitos cientistas sociais, pode, através de seus pesquisadores e através da instituição, contribuir e pensar essa questão da desmobilização. Mas sem fugir muito do tema, né? Eu vou agora passar ao professor Alberto para a gente discutir um pouquinho a sua visão, professor, sobre a questão do medo social em tempos de coronavírus. Boa noite, fique à vontade, é um prazer. Boa noite, Carla. Boa noite, professor Raidan. Bom, primeiro agradecer também o convite do parabenizar pela iniciativa. Acho que muito oportuna nesse momento. E para mim, em particular, também foi bastante interessante, porque eu estou justamente começando a investigar sobre os efeitos da epidemia, da pandemia, isso que alguns já estão chamando de um novo normal pós-pandemia. Eu acho que é importante pensar sobre isso. Eu tenho conversado com pessoas que estão atuando aí em favelas e periferias no Rio e São Paulo e lendo sobre o impacto de outras epidemias sobre as cidades, vida nas cidades e sobre as pessoas, né? Então, é uma boa oportunidade de partilhar algumas ideias iniciais sobre esse tema que hoje domina aí a agenda pública e a vida nossa, né? Bom, nós vamos tratar aqui, eu vou procurar tratar do tema proposto, o medo social e a atual pandemia, basicamente em 4 pontos. Brevemente situar o que é medo social e a relação com a violência urbana e como estratégia de dominação, o medo social nas cidades brasileiras pré-pandemia, em particular nas periferias e favelas, e a pandemia, os seus impactos e respostas, ou seja, a gestão da pandemia por parte de governos e das pessoas, em especial nas periferias e favelas, mais uma vez, e, por fim, algumas ideias iniciais e meio loucas, talvez, sobre como sair dessa situação e a busca por esse tal novo normal, né? Bom, primeiramente, então, o que seria esse medo social? Há uma literatura aí extensa na sociologia que trata do tema. Eu necessitasse de um curso para tratar disso. Para quem quiser saber um pouco mais, eu sugiro o livro da Luzia Fátima Bayol, eu acho que é assim que fala o nome dela, Medo Social, Violência Visível ao Invisível da Violência. E um artigo, Reflexões sobre a Cultura do Medo, um retrato do desenvolvimento da violência urbana na atualidade, da Eunice Maria das Dores Vaz de Mello. São 2 textos bastante interessantes sobre esse tema recente. Esse segundo tem em PDF na internet, se alguém quiser. O outro é um livro que tem que comprar. Bom, inicialmente, é importante diferenciar medo, como num sentido biológico, que todo ser tem, do que nós chamamos aqui, conforme definido pela Luzia Fátima, de cultura do medo ou medo social, que é, como ela diz, abre aspas, um medo construído socialmente com o fim último de submeter pessoas e coletividades inteiras a interesses próprios e de grupos, e que tem sua gênese na própria dinâmica da sociedade, produzido e construído em determinados contextos sociais e individuais por determinados grupos ou pessoas, com vistas a atingir determinados objetivos de subjugar, dominar
e controlar o outro, através da intimidação e da coerção. Esse medo leva coletividades territorializadas em certos espaços a temer tal ameaça advinda desses grupos. Fecha aspas. Ou seja, o medo social é entendido como uma forma de dominação, de coerção social. Nesse sentido, a violência urbana representa uma fonte de criação e manutenção de medo social. E é importante frisar, seja no caso que nós vivemos, das cidades brasileiras, em particular o Rio de Janeiro, seja pela dominação do tráfico, ou das milícias, ou da ação do Estado policial, ao fim e ao cabo, a violência urbana acaba cumprindo esse papel de produção de medo social. De fato, a forma como o Estado policial atua, ele só serve para alimentar esse medo. Talvez indo além. O Estado policial vive e necessita da existência e da relação de confronto permanente com a sociedade. Vejamos bem, o que eu estou dizendo é que a violência urbana compõe um contexto que mantém as populações, sobretudo das periferias e favelas, acuadas, intimidadas, e, de certo modo, neutralizadas em sua capacidade de responder, de romper com as suas amarras. E se soma isso ao mundo de precariedade que essas pessoas são submetidas todos os dias. Isso impacta sobre as relações sociais, sobre o interesse sobre os estudos, sobre o emprego, enfim, sobre o futuro. E nesse ambiente, pensar, projetar um futuro chega a ser um ato revolucionário. Pois a grande meta, de modo geral, é estar vivo, no máximo, para a pelada, para o baile, para o churrasco do final de semana. Porque é o horizonte que se apresenta nesse mundo de medo social que se produz e reproduz todos os dias. O que eu quero dizer é que o medo social ele encurta horizonte de projeto de vida para além do mundo precário que se vive e inibe uma ação de romper com isso. Isso é um problema muito sério, que a gente já vivia. Quando a gente pensa que ouviu há tanto tempo, já bem, bastante tempo, por exemplo, que as ruas não são seguras para as crianças. A rua, espaço público, socialização, por conta da violência. Não tira a criança da rua. Aí agora a gente vê as crianças dentro de casa que estão assassinadas dentro de casa. E aí? As crianças vão para onde? Qual é a resposta que se dá? Ou seja, que recuo mais se pode fazer? Então, com esse quadro aí, eu entro no segundo ponto que eu pretendo tratar. Eu creio que não precisa lembrar muito que o medo social já era muito presente nas nossas cidades, mais uma vez, principalmente nas favelas e periferias. As disputas aí de território, de traficante, milícia, entre si, uns contra os outros. Quem sofre mais são os moradores. E o tem chamado de política de segurança, com a polícia apagando incêndio com gasolina, só piora a situação. E o Rio é um exemplo dramático e extremo desse quadro. Aí some-se a isso um país que vem rachado, onde uma cultura do ódio e da intolerância mostrou uma grande adesão nas últimas eleições, chegando a eleger parlamentares, governador e o presidente. Esse pensamento elegeu o presidente que está aí. E aí chega a pandemia, nesse contexto. E ela torna-se mais um ingrediente nessa geração de medo social. Não bastasse o medo das incursões policiais, medo do desemprego, medo dos assaltantes. Agora tem essa coisa que ninguém vê, mas que mata. Uma coisa que você não pode ver,
que você pode ter sem saber, e pode passar para quem mais ama. E aí passa, na verdade, o risco de matar aquela pessoa. É assim que nos vemos diante do medo social que nos contém, nos intimida e nos limita. Por outro lado, por conta da forma como os governos, e principalmente o presidente, trata a epidemia, e agora, o que parece, o prefeito do Rio também, esse medo virou uma disputa de narrativas, por incrível que possa parecer. A ciência e a medicina, e o professor Radon já falou disso, deixaram claro, desde o início, que diante do potencial contaminante do vírus, diante da limitada capacidade hospitalar, da falta de medicamento e tratamento, o isolamento social é a única estratégia disponível para conter a doença e evitar mortes por enquanto. No entanto, a forma errática e vacilante dos governantes, e principalmente o insano negacionismo presidencial e de seu governo, somado à não resposta à epidemia, tanto no sentido sanitário quanto no sentido de dar apoio às famílias para que consigam entrar em isolamento social, faz com que a epidemia esteja fora de controle no Brasil. De novo, o professor Raidan acabou de dar dados. Um exemplo, no Rio de Janeiro, que tem 16 milhões de habitantes, já morreu mais gente do que na China, que tem 1 bilhão. Então, você vê o rumo que a gente está caminhando aí, sem controle. Vivem no mundo do precário, escolher entre o risco de não ter como comprar comida e pagar as contas e pegar a doença, passou a ser uma equação complexa e difícil escolher entre as duas coisas. Para aqueles que decidem ficar em casa, como se isolar? Se muitos vivem, sobretudo, de novo, falando de periferias e favelas, se isolar numa residência que é extremamente apertada, um monte de gente que dorme junto no mesmo quarto, a água não chega, enfim, é preciso sair para ganhar algum para conseguir comer. Nós podemos citar o machismo, o egoísmo, outros aspectos que podem levar muita gente a não se isolar. Mas o principal motivador da dúvida, hoje, na cabeça das pessoas, é o negacionismo presidencial e de seus seguidores, que distorce fatos e difunde mentira. É inacreditável. E, além de tudo, temos que gastar tanta energia com isso, combatendo mentira, tentando fazer prevalecer fatos e verdades. Mas a pandemia, então, ela traz à luz, de uma forma muito escancarada, que eu chamei ainda há pouco de mundo do precário, que são as desigualdades sociais e espaciais que já pareciam fazer parte um pouco da paisagem como normal. Agora está muito evidente as moradias precárias, a falta de saneamento, transporte público ruim, a fragilidade do trabalho informal, a desigualdade no acesso às tecnologias de informação, para citar alguns aspectos, estão aí dizendo, junto com o negacionismo, são limitantes para essa população que a cada dia vai sendo a mais atingida, conseguir praticar esse isolamento social. Mas ela também recuperou, fortaleceu, deu visibilidade a redes de solidariedade entre movimentos sociais, entre ONGs, e admitamos que também uma certa mobilização do setor privado aí, de dar alguma ajuda. Mas mesmo esse esforço ele é limitado e desafiado pelo precário já pré-existente, de desemprego, de informalidade, de moradia precária. Na educação, por exemplo, logo se pensou, as ferramentas virtuais vão resolver, porque pelo menos mitigar, porque aí a gente consegue botar em prática o ensino à distância.
uma boa solução aí para as classes médias. Mas aí agora a gente percebe que as tecnologias tecnologias digitais, elas custam caro e não funcionam tão bem nas favelas. E aí fica claro que as tecnologias digitais, elas ainda não servem, elas não conseguem eliminar as distâncias espaciais diante das distâncias sociais. E não bastasse isso, no Rio, a violência ainda atrapalha, a violência policial ainda atrapalha a distribuição de ajuda humanitária. Tem visto os casos, infelizmente, ocorreram aí semana passada na Cidade de Deus, por exemplo. Enquanto isso, o governo federal, que se alimenta, isso é importante frisar, se alimenta e se sustenta pela crise, pela agudização do precário e, portanto, desse medo social, vai buscando construir sua narrativa de que a epidemia é um exagero dos opositores, é um plano de comunistas, e tem gente que acredita. Você vê, os R$ 600 que ele teve que engolir, depois de aprovado pelo Congresso, chega a conta-gotas. O mesmo ocorre com a ajuda aos pequenos e microempresários, aos estados e municípios. O pessoal da cultura, agora vamos torcer aí para essa lei que a Câmara aprovou, acho que ontem ou anteontem, venha a ser sancionada e venha a ser posta em prática. Senão, as pessoas estão, enfim, uma situação também bastante ruim nesse momento. De fato, ele aposta no caos para justificar a imposição da sua ordem. E assim, no nosso caso, no Brasil, se mistura a pandemia com o pandemônio que é esse governo. E nesse contexto, o medo social ele serve de freio para a gente buscar saídas. E aí, enfim, precisamos, apesar disso, achar as saídas. Muito tem se falado no novo normal. Mas o fato é que, enquanto não houver uma vacina, nós vamos viver nessa situação de isola, não isola, fecha e abre. E no cenário otimista, nós estamos falando aí num prazo de 1 ano. Vídeo a Coreia, que abriu e já está fechando de novo. E pior para nós, já que o Brasil foi o último a aderir a um projeto global para o desenvolvimento de vacinas e medicamentos. Mas, com tudo isso, nós precisamos teimar pelo direito à vida digna. É preciso perceber as lições e as potências e buscar as saídas. É preciso perceber, seja qual for esse novo normal, ele ainda está por ser construído. E nós devemos disputar essa construção. E aí eu penso que essa onda de solidariedade que se formou para a ajuda humanitária é um ótimo sinal e força e esperança. Mas ela precisa avançar para se consolidar como uma ação social e política de enfrentamento desse medo social. Um grande desafio é recuperar a política como prática de enfrentamento das desigualdades. O caos que esse governo pretende e precisa instalar depende de desacreditar a política, desacreditar a participação, o respeito às diferenças, para ele poder se impor. Nós precisamos combater isso. E nessa fase de isolamento social, estratégia desse tipo, que está sendo agora promovida pelo IPN, por exemplo, tantas outras organizações, elas são muito importantes para manter um senso de pertencimento, de unidade, para a troca de ideias, para saber que não se está sozinho, para entender o que se passa e que é fundamental para entender o medo, entender e enfrentar esse medo social. E ela é fundamental também para que a gente construir ações para esse enfrentamento. Nessas conversas, é preciso manter e difundir a clareza sobre as ações possíveis de prevenção, identificar as formas de apoio aos que mais precisam e colocar em prática.
É preciso estar atento e neutralizar a disputa de narrativas, essas narrativas com base nas mentiras e distorções e negacionismo. É preciso deixar que as contradições que pareciam ou se queriam escondidas no cotidiano e que estão sendo agora denunciadas por essa pandemia, que elas não adormeçam novamente. Por exemplo, no plano federal, o Congresso, com todos os seus problemas, tem dado algumas respostas, como a aprovação dos R$ 600, o cancelamento do Enem, agora a aprovação dessa lei da cultura. E nós precisamos nos mobilizar e pressionar para que os tais R$ 600 virem um programa de renda básica permanente. É a oportunidade que tem para a gente lutar para taxar as grandes fortunas, como fez o Chile. É preciso acabar com essa lei famigerada do teto dos gastos sociais. No plano local, preciso lembrar, esse ano, pelo menos até agora, nós vamos ter eleições municipais. É preciso colocar essas questões que a epidemia escancara na agenda pública. Melhorias habitacionais, transporte público de qualidade, recuperação dos serviços públicos de saúde e educação, valorização da cultura. Então, nós temos que fazer um debate concreto e trazer essas coisas e nos organizar em torno dessas coisas como um programa contra essa mentalidade do ódio, da divergência, da intolerância, e a favor da redução das desigualdades, de uma cidade mais justa, para combater esse medo social. O medo, ele é uma característica humana. E aí, concluindo aqui, fala nessa oportunidade, o medo social é uma construção cultural, mas enfrentá-lo, sobretudo nesse momento, é um ato revolucionário. E mais ainda, é um ato de amor. E por aqui eu fico. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Alberto. Foi emocionante a sua explanação, a sua fala. Eu acho que exatamente isso. Eu acho que é a revalorização e colocar políticas de novo no cenário, né? Tirar a política desse papel diminuto que tentaram colocar, e agora a gente se encontra absolutamente emparedado e sem instrumentos e estratégias para poder enfrentar, né, questões que são pré-pandemias, né? Mas eu acho que a gente está conseguindo entender esse processo. Eu acho que a gente vai, pelo menos se a gente ainda não está conseguindo, acho que a gente precisa fazer um esforço para conseguir entender esse processo e gerá-lo, né? Um processo de total ausência da política, né, que foi jogada, marginalizada durante esses últimos anos, que infelizmente teve como resultado, né, a ascensão de um regime fascizado no Brasil. Eu queria agora perguntar a Rafa se tem alguma pergunta a ser feita para o professor Alberto, professor Haider, se vocês querem ainda fazer algumas considerações. A Rafa está aqui falando comigo aqui Eu no gostaria, se computador. possível, de fazer uma abordagem. Então, pode. Por favor, professor, por favor. Eu fiquei verdadeiramente emocionado com a fala do professor Alberto, porque, na realidade, eu venho já há algum tempo olhando isso, essa
na transição do governo anterior, foi arrancada uma reforma trabalhista que não acrescentou nada e nem trouxe solução nenhuma para o desemprego, pelo contrário. Usando a política do medo, já nesse governo, arrancou-se uma reforma da Previdência espúria, questionada pela forma e pela maneira, e cujos resultados me parecem que atenderão aos interesses de qualquer um, menos do trabalhador. É uma política de desigualdade, um darwinismo social muito grande em tudo que tem sido feito. A gente percebe fica até parecendo que existe, conforme eu já li vários artigos, um eugenismo, uma busca de estabelecer a manutenção de níveis de hierarquia dentro dessa sociedade, feita nos moldes ainda do plano de exploração colonial, essa pirâmide, com essa hierarquia com mais de 12 níveis, e a população que está contida nesse país, dessa república, que não é uma república, ainda não se interessou em agir, em se organizar e utilizar a ferramenta que tem, que é justamente a política. Eu não estou falando isso, eu amanhã vou ser candidato, não é isso. A sociedade, ela tem capacidade, ela tem ferramentas para se organizar, para agir, para planejar e apresentar para aqueles a quem ela elege aquilo que ela, a sociedade, que ele, o povo, razão pela qual o Estado existe, razão pela qual o governo existe, precisa e quer para si próprio. E não o contrário. Hoje, nós temos um Estado que atua como uma egrégora e que tem para se servir a população. A população tem que servir o Estado. E num momento desse, em que a única entidade, a única coisa que promovendo uma dificuldade, promovendo lentidão. A crise da pandemia e as consequências dela estão totalmente fora do foco de interesse dessa administração. É nítido isso. E esse medo social nosso, ele é agravado ainda mais pelo fato de que ainda existe o temor de uma ruptura que acabe com a democracia. Quer dizer, democracia entre aspas, né? Então, isso tudo, essa manipulação e essa forma com que esse medo bate na porta e aflige a cada indivíduo, é medo da pandemia, é medo da crise econômica, é medo do golpe. Meu Deus, o que será que vai acontecer? Então, essa maldade, esse desespero, tudo isso que está sendo praticado. Para calar minha boca, hoje, esses dias, eu estou concluindo um trabalho e eu estou lendo um livro da professora Vera Malaguti Batista, que se chama O Medo na Cidade do Rio de Janeiro, 2 tempos de uma história. E como eu disse que eu trabalho com a formação do povo brasileiro, na etapa que diz respeito aos muçulmanos na formação do povo brasileiro, o livro dela tem uma menção a isso e mostra a utilização vamos dizer assim, chama o bicho-papão, que era a utilização do medo daquilo que aconteceu na Bahia com a revolta dos malês, que aquilo viesse a ocorrer aqui, no Rio de Janeiro. Então, essa manipulação do medo. A equipe econômica trabalha manipulando o medo. O presidente da República trabalha manipulando o medo. E esse ódio, essa raiva,
essa atitude de uma violência desmedida. Por que isso? Qual é a razão disso? Onde está a lógica disso? Quer dizer, é isso, é justamente isso que nós temos que procurar. Nós temos que tentar buscar criar núcleos de solidariedade, planejamento, sei lá, as favelas, manda lavar a mão, manda fazer isso, eles não têm água, não tem planejamento urbano, não tem coleta de lixo eficaz. Nos outras regiões da cidade também, sem ser na favela, também falta muita coisa. Tudo é dinheiro, 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 dinheiro. E tudo o governo não pode, o governo não dá. Mas para outras coisas o dinheiro a gente enxerga que ele flui. Meu coração agora acaba de ficar mais leve, pelo menos meio quilo, diante disso que eu falei. E a gente fica torcendo aí para que aconteçam novas oportunidades e para que, quem sabe, seja essa uma semente que possa dar sequência a um planejamento, a uma organização e conclamar as pessoas a se unirem para poder ver aquilo que a sociedade necessita e começar a fazer uso da condição de cidadão, mesmo aqueles que se sintam excluídos, que vivam na exclusão, para que dessa maneira a gente busque ter um outro mundo. Não é possível mais. Tem que haver uma transição dessa maneira de agir e de viver. É isso que eu queria falar e, mais uma vez, parabenizar. Ao professor Alberto, quer complementar alguma questão, alguma coisa? Sim, também, bom, já aproveitando para agradecer, não sei quanto tempo mais a gente tem. Eu vou colocar algumas questões, alguns comentários, se vocês acharem. Tá, então talvez fosse melhor você já levantar. Fosse melhor, né? Tá bom. Vou só por alguns comentários, nem chegaram a ser perguntas. O Ângulo Avelis disse, não acho ainda um novo normal, pois ainda estamos no meio da efervescência, muitos novos episódios surgindo constantemente. Vejo mais para o ensaio daquilo que poderá vir a ser o tal do novo normal. Ou seja, ele acha que ele ainda não tem isso muito pronto, e ele está pensando, né, o que poderia vir a ser esse novo normal, se é que ele se virá. O Reinaldo, que é da casa, esteve ontem com a gente, diz que tem resposta, quer dizer, a pandemia, né, exige respostas diferentes para cada episódio, de cada crise, né, desse patrimônio político e social. A Roberta, ela reafirma que a questão principal do medo social é o negacionismo e as diferentes falsas narrativas políticas. O Reinaldo, de novo, ele faz o seguinte, ele coloca, acho que é para você, Alberto, infelizmente os dados da China não são confiáveis, o governo está controlando cada informação e cada ação da evolução da epidemia, sem transparência. De novo, Reinaldo, precisamos de novos políticos, uma nova esquerda, sem ligação com partidos, acho que aqui majoritários, e ele falou maioritário, não sei se ele está querendo falar de mal. Depois você esclarece aqui, majoritários, minoritários, ou você está se referindo a Mao Tse-tung aqui do Reinaldo, por favor. Tá, tudo bem. Alguém quer comentar essa questão da... Então, são 3 questões, né, que a gente tem. Primeiro é sobre resumindo, sobre o que vai ser esse novo normal, como a gente vai desmobilizar para isso, se a gente vai forjando o novo normal no processo. E o Angles, que comentou aqui, diz que não vê isso por enquanto. Tem uma questão para ele que é o aflige, né? O Reinaldo faz considerações a respeito dos dados da China, sobre a não confiabilidade desses dados. Por gentileza,
Tem alguém com o microfone aberto aí, não, que está no Face. E o Reinaldo também clama, né, por novos políticos de esquerda, né? E aí, Reinaldo, te pedi aqui esclarecimento, que não sejam majoritários, maioritários, não entendi muito bem. E também sobre a questão do negacionismo, a Roberta reitera, né, ser a principal, negacionismo, como eu estou entendendo aqui, como causa e também como efeito, né, desse medo social. E aí eu vou passar para vocês comentarem, tá bom? Posso falar? Sim, claro. Bom, rapidinho. Sobre essa coisa do novo normal, exatamente isso. Primeiro, ele ainda não está. Segundo, ele será certamente objeto de grande disputa, até em termos se virá e qual alcance terá. Por exemplo, eu estou lendo sobre impactos de outras epidemias, como foi da gripe espanhola, por exemplo, que foi no início do século passado, né? Houve alguma mudança em termos de intervenções físico-territoriais nas cidades. Mas até onde eu li, até agora, não foi motivo de mudanças das práticas, da vida social, uma vez que a epidemia foi resolvida. Tudo também no caso da febre amarela antes. E a vacina, então, tá bom, não precisa se preocupar mais, pessoas podem voltar a ter contato. Será que vai ter isso? Então, acho que o que a gente tem que estar atento é que, se é para produzir um novo normal, seja um novo normal que nos interesse, né? E não é só o novo normal de que as pessoas vão ficar a 2 metros uma da outra. Não resolve desigualdade social nenhuma. Não muda o padrão desigual das cidades em termos territoriais e em termos sociais. Então, acho que a gente está junto nisso daí. Tem que acompanhar passo a passo dessa construção. Obrigado, Reinaldo. Saudade aí, prazer ouvir de você. Eu citei a China como um exemplo, mas você pode pegar o caso da Espanha, que o Rio de Janeiro também já superou. E dado sobre dado, todos os estudos sérios mostram que a subnotificação no Brasil é gigantesca. Então, é uma questão de ordem de grandeza. Eu quero enfatizar a gravidade do problema no Rio e no momento em que o prefeito está, aparentemente, para agradar o presidente, querendo abrir a cidade de novo e botando todo mundo em risco de novo. Então, não estou nesse contexto. O objeto não é discutir a China, mas é da ordem de grandeza do que está acontecendo no país, né? Mas eu queria, juntando as outras coisas que se levantaram, comentar um pouco, enfim, pelo menos desejos dessa busca de saídas, né? Um exemplo é isso que a gente está fazendo aqui agora. Eu acho que a gente está sendo... Já há um bom tempo se fala no uso das novas tecnologias digitais para agilizar, dinamizar, facilitar a comunicação. Então, a pandemia está nos forçando a usar, por exemplo, esse mecanismo aqui, quase que moda nesse momento, né? Mas essa interação tem sido bacana. Ontem eu participei não era live, mas de um evento pelo Zoom, tinham 499 pessoas. E deu tempo de um monte de gente falar, de se ouvir. Foi um negócio participativo. Hoje à tarde eu estava conversando com um grupo de ex-colegas do mestrado que eu fiz e tinha gente, enfim, em Londres, na Colômbia, nos Estados Unidos. Quer dizer, uma oportunidade bacana que a gente tem de trocar ideias. E já que está trancado em casa, vamos usar essa janela. Então, acho que é preciso que a gente perceba e apreenda
o potencial que essa ferramenta traz nesse momento para a gente conseguir se rearticular. Isso é um dado. Ou seja, então, é importante pensar nisso. E aí eu fiz uma crítica das tecnologias para o uso do ensino à distância. Nesse caso, pelo menos pela forma como o MEC colocou, as condições de uso, demanda recursos maiores e um tempo maior e dificulta a concentração de estudantes, ele tem limitantes. Mas nessa dimensão de uma live no Facebook, de uma conversa pelo Zoom, enfim, o volume de trânsito de dados é menor, talvez seja possível conseguir reconectar, conversar. Por exemplo, a gente tem visto redes de solidariedade na Maré, na Cidade de Deus. Imagina esse povo todo conseguindo na Rocinha. Enfim, essas comunidades que tiveram seu tecido organizativo esgarçado pela violência urbana. Para quem acompanha isso sabe, o pessoal de uma favela dominada por determinada facção não podia ir na outra, porque, enfim, podia morrer. Agora pode tentar conversar por aí. É importante pensar em como aproveita isso. Né? Temos essa ferramenta na mão. Vamos ver o que ela pode nos propiciar, nos habilitar. A outra coisa, e nessa ideia do negacionismo, desse fascismo batendo a porta, eu acho também que a gente tem que ter, nessa hora, uma grandeza e uma humildade muito grande. A gente falando em dois lados. Eu também penso que são dois lados. Só que tem um lado de dentro, onde tem até gente de direita, mas que você consegue conversar sobre direitos sociais, sobre respeito a direitos humanos, né? Tem uma visão liberal da economia e tal, mas, enfim, está dentro, circunscrito num campo que a gente pode chamar de democrático, progressista, ou seja, que não vai rasgar a Declaração dos Direitos do Homem. E tem um lado de fora, esse é o lado de dentro, e tem um lado de fora, é onde está o bolsonarismo. Com esse lado de fora, não dá para conversar. No máximo, pescar, trazer esse salvo algumas almas. Mas tem a grandeza de, sem abrir mão dos nossos valores, conversar com essas forças que estão do lado de dentro e respeita esse pacto social, mesmo frouxo. Não estou dizendo que, por exemplo, o Rodrigo Maia é bonzinho, ele é de direita. Mas, enfim, se a gente não unir essas forças, se os 70% que não estão do lado do cara não se juntar, esses caras vão continuar mandando aí, essa maluquice vai continuar. Temos que entender nesse momento que é preciso ter grandeza e sentar para conversar, um programa mínimo para superar esse momento de terror que a gente está caminhando a passos largos, né? E nisso entra a conversa de agenda. Então, nós temos uma ferramenta que nos permite conversar, reconstruir laços, reconstruir agenda nesse movimento. Ter humildade para saber que não vai dar para ter tudo, então ter a agenda de qual é o acordo mínimo que a gente tem que fazer, qual é o essencial que a gente tem que disputar agora para criar condições para a gente sair do gueto, para a gente quebrar essa bolha de medo que está nos afligindo, né? Então, isso é fundamental nesse momento. E aí, como eu citei antes, tem algumas agendas. Não é possível que não consigamos nos reunir agora em torno, por exemplo, de uma grande campanha para aprovar taxação de grandes fortunas no Brasil. A hora é essa. O Chile, com o governo liberal dele, conseguiu aprovar, teve que aprovar, como resposta à sociedade, né? Então, tem... e essa rede de local, com as organizações de base, a gente precisa recuperar isso. Precisa recuperar essa capacidade de escuta, de diálogo, de construir a partir da base. Eu acho que é isso que o Reinaldo refere. Não queria... Para mim, o mais importante agora não é discutir se o partido A ou B
vale ou não vale. Se isso funcionar para rejuvenescer mesmo os partidos que existem, para deixar brotar novos quadros junto com essa nova agenda, é isso que a gente tem que nos permitir. Então, a gente está lutando contra intolerância e preconceito. Nós temos que abrir mão das nossas para encontrar saída. Acho que isso é fundamental nesse momento. Exatamente. O Reinaldo escreveu aqui para mim, ele está falando de um campo majoritário, entendendo um campo amplo, né? Uma frente ampla que possa aglutinar forças progressistas, necessariamente de esquerda, mas que nesse momento possam somar e possam discutir essa agenda, uma agenda única, para a gente poder avançar e barrar esse processo fascista que está aí, né? Esse projeto fascista que está aí. Heider, por favor, faça suas considerações para a gente começar a encaminhar para o fechamento. Eu acho que a coisa caminha, só pode ser essa direção, a questão da alteridade, a questão da boa-fé, da boa vontade, e de ter humildade realmente para buscar somar forças e ter propostas objetivas, propostas factíveis, que tenham um mínimo de eficácia para que se possa, dessa maneira, implementar o início de soluções para esse quadro que nós estamos vivendo, tentar fazer um trabalho para acabar com esse desamor, com esse ódio, com essa violência insana, com esse parece que existe já, eu não sei se a psicologia ou a psiquiatria estuda isso, talvez exista uma forma de prazer que o indivíduo sente e sinta por odiar, não sei, de repente existe. A gente precisa acabar com isso. O país não comporta mais isso, as pessoas não comportam mais isso. Nós temos que ter solidariedade, nós temos que nos apoiar, temos que nos auxiliar e buscar caminhar para a solução. Isso que aí está não vai conduzir a nada a não ser um buraco, a não ser até algo mais profundo. Então, nós precisamos realmente fazer isso. Questão dos partidos, a questão de uma revitalização dos quadros, da política e tudo mais, é primordial, mas tem que existir propostas, tem que haver uma construção, e é por isso que eu acho que o ponto de partida disso é a própria sociedade se organizando, através de núcleos, através de pessoas que se disponham a fazer enumerar e fazer um elenco de coisas necessárias para solucionar. Caso contrário, vai ficar insuperável, porque a pandemia ela está se tornando uma epidemia, uma endemia, né? E pelo fato de ser uma endemia, vai ter que se conviver com ela. E é isso que foi falado. Vamos fazer o quê? Vamos continuar a dormir de distância um do outro? E como é que vai fazer para trabalhar? Como é que vai fazer para comer? Como é que faz para fazer compra? É isso. E eu acho que nós precisamos, quem sabe, renovar essa oportunidade e, quem sabe, mais à frente, tentar estabelecer uma agenda, tentar estabelecer uma metodologia, um programa de trabalho, para, quem sabe, colaborar para isso e buscar arregaçar as mangas e partir para cima do que seja possível para construir essa solução, somando pessoas, agregando pessoas com essa mesma finalidade. E eu agradeço mais uma vez e cumprimento a todos aí, desejo felicidade a todos aí. Muito obrigado. Eu quero agradecer a você, Heider, pela brilhante explanação, Alberto também, muito obrigada. Eu acho que é isso, acho que a gente não aguenta mais. Pode. Quem puder, não se dá para ver aí, ó. Acho que é uma boa... Mais ou menos, Alberto, tenta colocar o Alberto numa tela única, pode ser? É o livro da Rosana Pinheiro Machado, O Amanhã Vai Ser Maior. Acho
Acho que é uma leitura interessante para fazer, para entender. Em janeiro, mas ainda bastante atual, mesmo com esse adendo da pandemia. Se puder ler, eu acho vai fazer bem para a É saúde. Rosana Rosana Pinheiro Machado. Pinheiro O Machado, amanhã vai ok. ser maior. Ah, bacana. É esse que já tem e-book, não? Não sei, eu acho, não sei se acho que tem Não sim. sabe? Tem sim. Tá. Pessoal, eu agradeço a presença de todos. Verdade, a gente não aguenta mais, Raider, quando eu falei em construção de um projeto, né, de uma agenda, claro que eu me referia também não só ao leque de partidos políticos, mas também, e sobretudo, a sociedade civil, com participação direta, usando os meios que a nossa Constituição tem para que a gente possa, de participação direta, como plebiscito, audiências públicas, para que a gente possa fortalecer, né, esses mecanismos. Eu tenho alguns informes rápidos para dar aqui em relação ao IPN, que nesse momento de pandemia nós estamos fechados, né? O Instituto não pode abrir, claro, mas a gente vai prover, elaborar uma série de cursos, uma série de oficinas, né, para disponibilizar online. Queria também falar para vocês sobre a importância das nossas pós-graduações, que elas estão tendo. A turma de África, 7 de História e Cultura Africana, ela já está indo para a 7ª turma, ela já está formada. A aula inaugural seria dia 28, mas assim, a gente entrou em isolamento dia 15, então não foi possível, mas a gente está usando algumas técnicas do Google Classroom para tentar mitigar um pouquinho, né, a ansiedade, o prejuízo de fato que as pessoas tiveram, mas que a gente vai retornar, as aulas serão presenciais. A turma 3 de Turismo Cultural e Educação Patrimonial, inclusive eu coordeno, ela vai ser lançada em outubro, a 3ª turma. Vamos ver se a gente consegue lançá-la já no momento, já presencialmente, né? Talvez diminuindo um pouco o número de vagas, mas fazendo com que as pessoas possam ter mais segurança. Enfim, são estratégias que a gente vai pensando ao longo do processo. E a gente vai ter uma 3ª pós-graduação também, que vai ser dada pelo Reinaldo, mais na área de ciência política, que vai contemplar a questão dos movimentos sociais, direitos humanos e política. Então, a turismo já vai estar com matrículas abertas a partir de junho, e a pós de África já está tendo a sua... já está em curso, né? E a do Reinaldo, que é essa de movimentos sociais, ele está aguardando para lançar. O que eu tenho mais? Sim, como a gente está fechado, o Instituto está fechado, né? A gente está usando a estratégia virtual para nossas vendas, né? Das nossas camisetas e das nossas bolsas, que são mega, hiper personalizadas, bonitas, charmosas, né? Então, assim, a Rafa vai botar o endereço do IPN para a gente, quem quiser, né, a gente faz a entrega em casa. E um terceiro informe importante é que nós temos um crowdfunding já há algum tempo, que é o que, com a denominação de Amigos PN, que nós estamos recebendo doações, né, para poder manter minimamente o custeio do Instituto nesse momento que está fechado, aguardando aí a lei emergencial, os recursos emergenciais da cultura, que, se Deus quiser vir, e não vai demorar muito, que venha rápido.
Mas, independentemente disso, esse crowdfunding, inclusive, ele é antes da pandemia, ele é pré-pandemia, né? E nos permite a fazer ações importantes. Então, aqueles que puderem doar, a gente agradece. E também a gente está lançando um outro projeto, um quarto projeto, quer dizer, que é em conjunto com a Casa Ceciata, com a Cetinha, né? Que é um projeto de turismo pedagógico, e as pessoas vão fazer a compra dessas aulas passeio, promovidas pelo IPN, agora em parceria com a Casa Ceciata, e depois a gente vai entregar, né? A gente entrega o produto em aulas, efetivamente. É uma forma da gente garantir também que esse setor do turismo e da cultura, que os primeiros a parar e serão os últimos a voltar, que eles se mantenham. Né? Então, quem tiver interessado, entra no nosso site lá do IPN, está na tela. E é isso, pessoal. Agradeço muito a presença de todos. A gente vai divulgar, provavelmente em junho, a nossa grade de cursos e oficinas. Vão estar bombando, vai estar bombando, serão ótimas. Quem quiser contribuir também envie para nós, emendas. E a gente vai ficando por aqui. Acho que a noite de hoje foi super proveitosa, foi mega afetuosa, que a gente está precisando de muito afeto. Né? Que a gente não se deixe atravessar só pelo medo, mas que a gente deixe também se atravessar por solidariedade, por amor, confiança, um processo de confiança que se estabeleça sempre. E agradeço ao professor Raido, ao professor Alberto, e deixo um beijo a todos, tá bom? A gente vai terminando aqui. Muito obrigado, valeu, parabéns ao IPN, então. Muito obrigado. Obrigada, e parabéns pelos 15 anos do IPN. Não esquecer que esse é um momento de celebração nosso também, sim, pelos 15 anos do Instituto. Sem dúvida. Um beijo grande a todos. Tchau. Boa noite a todos. Felicidade.